A asma é uma palavra que vem do grego que significa ofegante. É uma doença inflamatória crônica que afeta as vias aéreas inferiores, caracterizada por hiperresponsividade e broncoespasmo, levando a um estreitamento reversível das vias aéreas, que pode ser potencialmente fatal. A zona de condução das vias aéreas, que se estende do nariz aos brônquios, é onde o ar é aquecido e umedecido antes de chegar à zona respiratória, onde ocorrem as trocas gasosas nos alvéolos. Na asma, é a zona de condução que é mais afetada, especialmente os brônquios e bronquíolos. Observando mais de perto o brônquio, encontramos várias camadas, incluindo o lúmen, onde o ar está presente, uma camada de muco para ajudar a proteger contra partículas estranhas, células epiteliais, lâmina própria e células musculares lisas. Agora veremos por que esses elementos são especialmente importantes na fisiopatologia da asma. A primeira fase de uma exacerbação da asma é a fase inicial, que ocorre nos primeiros minutos. Na asma, acredita-se que haja um excesso de células T auxiliares tipo 2, o que também é verdadeiro na dermatite alérgica, conhecida como eczema, e na rinite alérgica, conhecida como febre do feno, razão pela qual essas três condições juntas compõem a tríade atópica. A asma alérgica é o tipo mais comum de asma, desencadeada por alergia a coisas como pólen, poeira doméstica, ácaros e antígenos de animais, mas também há desencadeantes não alérgicos, como fumar e até mesmo perfumes. O gatilho é captado por uma célula apresentadora de antígeno, tipicamente uma célula dendrítica, e mostrado a célula T auxiliar. Nos pacientes asmáticos, essas células TH2 produzem citocinas em resposta, incluindo IL-4, IL-5 e IL-13. IL-4 e IL-13 causam a liberação de IgE pelas células plasmáticas. A IgE, por sua vez, ativa as células mastócitas para liberar grânulos em um processo conhecido como degranulação. Esses grânulos incluem histamina, leucotrienos e prostaglandinas. Em imunologia, isso é chamado de reação de hipersensibilidade do tipo 1. A liberação dessas moléculas leva à contração da camada de músculo liso nas vias aéreas, conhecida como broncoespasmo. Junto a isso, ocorre um aumento na produção de muco e também edema, resultando em um estreitamento das vias aéreas que produz os sintomas da asma. A IL-5 leva à ativação dos eosinófilos, que também liberam mais citocinas e leucotrienos, contribuindo para esse processo. A liberação de todos esses mediadores inflamatórios leva ao recrutamento de mais células inflamatórias do sangue ao longo das próximas horas, conhecido como quimiotaxia, e a produção adicional de mediadores inflamatórios, resultando na segunda fase da exacerbação, chamada de resposta tardia. Essas alterações são inicialmente reversíveis, mas à medida que essas exacerbações ocorrem ao longo dos anos, as vias aéreas se remodelam e deixam de ser completamente reversíveis. As mudanças incluem fibrose subepitelial, espessamento da membrana basal, hipertrofia das células musculares lisas, maior volume de muco provenientemente da hipoplasia das células caliciformes e também aumento da vascularização. A asma é estimada em afetar 235 milhões de pessoas em todo o mundo, com cerca de 1 em cada 2 adultos nos Estados Unidos sendo afetados. Múltiplos fatores contribuem para causar a asma. Por exemplo, é pensado que a genética tem um papel importante, pois ter um dos pais com asma aumenta de 3 a 6 vezes a probabilidade de desenvolvê-la. Fatores ambientais também podem afetar não apenas as exacerbações, mas também o desenvolvimento da asma. A hipótese da higiene propõe que ter uma exposição reduzida a patógenos numa idade jovem pode aumentar a resposta TH2 e predispor à asma. Além disso, há uma associação com partos por cesariana, que pode aumentar o risco de asma em até 20 a 80%. Outros fatores incluem o tabagismo durante a gravidez, viver em ambientes com baixa qualidade do ar e ter histórico de doença atópica, sendo este o fator de risco mais forte. As características típicas da asma incluem episódios recorrentes de falta de ar ou dispneia, chiado e aperto no peito e tosse. Esses sintomas geralmente pioram à noite ou de manhã cedo e também podem se agravar em resposta ao frio e ao exercício. A ansiedade também é mais comum em pacientes com asma, assim como a apneia obstrutiva do sono e a doença do refluxo gastroesofágico, que muitas vezes pode ser erroneamente diagnosticado como asma. Mencionamos que as vias aéreas podem ser permanentemente remodeladas, o que pode levar à doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, uma condição frequentemente observada em fumantes. Também há uma maior prevalência de ansiedade e depressão em pessoas que sofrem de asma, que muitas vezes não recebem a devida atenção. É importante levar que as exacerbações da asma podem levar à insuficiência respiratória e à morte.
O diagnóstico inicial da asma é feito com base na história clínica e nos sintomas, podendo ser confirmado por meio de espirometria, onde o volume de ar inspirado e expirado é medido. Os principais valores observados são o volume expiratório forçado no primeiro segundo, o FEV1, e a capacidade vital forçada. O paciente inspira uma quantidade máxima de ar e em seguida sopra o mais forte e rápido possível, continuando até não expelir mais o ar. O FEV1 mostra o volume de ar expirado em um segundo, enquanto o FVC mostra a quantidade de ar que pode ser expirada com força em uma expiração. A relação entre esses valores mostra a proporção de ar que uma pessoa é capaz de expirar em um segundo em comparação com a sua capacidade vital forçada, que normalmente é de cerca de 0,75% ou 75%. Em condições respiratórias obstrutivas, como a asma e a DPOC, esperamos que essa relação seja menor que 0,75. Se o FEV1 melhorar em mais de 12% após a administração de broncodilatadores, isso é um indício de diagnóstico de asma devido à reversibilidade. O fluxo expiratório de pico também mede o volume de ar expirado em uma exalação rápida e pode ser medido em casa usando um medidor de fluxo expiratório de pico. Os pacientes asmáticos são incentivados a fazer o teste de fluxo expiratório de pico quando estão saudáveis e, em seguida, o fluxo expiratório alcançado durante uma exacerbação pode ser comparado para diagnosticar as exacerbações agudas. Existem características que sugerem a uma exacerbação mais grave, que podem ser lembradas com o mnemônico A-CHEST. O A é para um nível de consciência alterado ou arritmias. C é para cianose e CO2, que se estiver normal ou elevado é preocupante na asma, pois pode ser um sinal de fadiga. H é para hipotensão e hipóxia. O E é para exaustão devido à luta para respirar. O S é para ausência de chiado no peito devido a um grave broncoconstricção, o que significa que não há fluxo de ar suficiente presente para gerar chiado. O T é para o pico de fluxo ameaçador, o que é definido como baixo de 33% do melhor valor registrado. Embora não haja uma cura definitiva para a asma, existem tratamentos para ajudar a reduzir os sintomas e exacerbações, o que também pode ajudar a reduzir a remodelação das vias aéreas. O manejo de longo prazo da asma envolve principalmente o ciclo de avaliar a situação atual, como identificar fatores de risco, ajustá-los ou introduzir medicamentos, e em seguida avaliar a resposta. Isso geralmente significa seguir uma estratégia passo a passo para a medicação. Um inalador de sabutamol pode ser usado como alívio e pode ser a única terapia necessária. No entanto, se os sintomas persistirem, então um corticosteroide inalador em baixa dose é introduzido. A partir daí, o próximo passo é geralmente a introdução de um agonista beta-2 de longa ação, como o salmeterol, e aumentar a dose de corticosteroide inalado. Antagonistas dos receptores de leucotrienos, como montelukast, também pode ser introduzido. Nos níveis mais elevados, pode haver adição de antagonistas muscarínicos de longa ação, como o tiotrópio, e o uso de terapias direcionadas, como anti-IgE, como omalizumab ou terapias anti-L4 ou IL-5. Para exacerbações agudas, geralmente é administrado oxigênio e terapia de alívio, como beta-2 agonistas de curta duração e anticolinérgicos como ipratrópio, por meio de nebulização. Também são utilizados corticosteroides sistêmicos, normalmente prednisolona. Se essas medidas não resolverem a exacerbação, o sulfato de magnésio por via intravenosa é outra opção, mas em casos graves, pode ser necessária a ventilação mecânica. As infecções virais são mais comumente o gatilho para exacerbações agudas. No entanto, se a causa for suspeita de ser bacteriana, então antibióticos são iniciados.